Irmãos, depois de uma semana maravilhosa, tivemos adorando a Deus, intercedendo de segunda a ontem, de casa em casa. Deus falou profundamente aos nossos corações. Estamos certos que ricamente fomos abençoados no decorrer dessa semana, através de tudo aquilo que foi realizado no decorrer da mesma. Hoje então estamos aqui para junto continuarmos aprendendo, adorando ao nosso Deus e pedindo a Ele que Ele continue nos orientando, nos guiando ao decorrer de toda a semana. Eu quero estar pensando com os irmãos nessa manhã sobre o tema: nada me faltará aquele que Deus usa. Nada me faltará. Nada faltará aquele que Deus usa. Salmo no capítulo 20, ou melhor, Salmo 23, eu quero ler, os irmãos conhecem, mas eu quero fazer a leitura, juntamente com a igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Nada faltará àquele que Deus usa. A primeira visão que nós temos é uma visão triunfalista. É uma visão de um pensamento positivo. É uma visão de bênção sem medida. E é muito comum, então, nós encontrarmos escrito em outdoor esta frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez seja uma atitude afirmativa em relação às bênçãos, os bens, as benesses que o Senhor coloque à disposição daquele que está usufruindo de algo valioso naquele momento. Então, sente-se como se fosse uma recompensa de Deus pelo fato dele confiar no Senhor. Eu quero então estar citando aqui 3 pontos interessantes para a nossa reflexão. Aquele que Deus unge, Deus usa. Considere isso. Aquele que Deus unge, Deus usa. Davi, ele foi ungido pelo Senhor. A unção de Deus na vida de Davi não proporcionou a ele que ele pudesse estar isentos de várias circunstâncias e situações que adviria à sua vida, algo que estaria a acontecer. A unção de Deus, esse selo na vida de Davi, não estava dizendo: olha, a partir de agora você está imune, somente louvor, só glória. A sua vida vai ser um espetáculo no mundo. As pessoas vão olhar para você e saberá que você é o cara, porque nenhum mal vai chegar à sua tenda, porque você tem minha unção. Esta não é a verdade que Davi vivenciou. Ainda que alguns possam ter esse entendimento para a sua vida, como alguém ungido, que recebeu
o poder de Deus na sua vida, saiba de uma coisa: no caso de Davi e de outro servo de Deus, não foi nessa linha de entendimento que arredondou a revelação de Deus às suas vidas. No Salmo 18, Davi diz o seguinte: eu amo o Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Davi está dizendo que ele amava ao Senhor porque todas as circunstâncias que estivessem à sua volta não seriam capazes de afastá-lo do Senhor. Ele podia contar com o Senhor. Davi já estava prevendo que essas coisas que estavam a acontecer na sua vida, ou estavam acontecendo, ela seria irrelevante àquele que tem a unção de Deus na sua vida. Amado, é bem possível que algumas pessoas pensem pelo fato dele ser um cristão, um servo de Deus, ele não vai ter problema na família, ele não vai ter problema financeiro, ele não vai ter problema de saúde. Ele pensa talvez que pelo fato dele ter decidido aceitar caminhar com as propostas de Deus, ele vai estar então isento dessas coisas. Não vai estar isento não. Olha para a colocação de Davi: eu amo ao Senhor, porque Ele é a força minha, Ele é o meu rochedo, o meu baluarte, Ele é o meu libertador. Davi, ele reconhece que essas coisas que traz angústia, sofrimento, não poderia separá-lo do Senhor. Amado, eu quero que você entenda que embora essas coisas irão acontecer em suas vidas, elas não podem te separar do Senhor, porque em sua vida existe a unção de Deus, o selo de Deus. Deus pode usar. Então, Davi diz da seguinte maneira: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao Deus da minha salvação. Lá do templo ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou a minha oração e o meu clamor perante a sua face. Ele diz o seguinte: cordéis da morte me cercaram, torrentes de impiedade assombraram, cordas do inferno me cingiram, laço de morte me surpreenderam. Davi está dizendo aqui que todas as coisas que nós tememos, elas acontecem, mas o Senhor é o Deus que dá a vitória àqueles que esperam. Muitas pessoas querem chegar ao céu sem passar pelo deserto. A realidade é que eles querem chegar no céu sem passar pelo deserto. Eles não têm um referencial de fato o que é céu. Eles passam então a pensar que o céu é aqui na terra. Aqui é o céu, porque eles querem desconstruir essas possibilidades das suas vidas. Portanto, qual é o referencial de céu? Se você não conhece deserto, qual é o seu referencial de céu? Nós temos o referencial de céu porque nós conhecemos o contraditório. Nós sabemos o que é sofrimento, nós sabemos o que é angústia, nós sabemos o que é escravidão. Portanto, nós confiamos e esperamos em um libertador fiel, em um Deus todo-poderoso que tem o melhor para aqueles que Ele derramou em seus corações a sua unção. Jonas era alguém que estava sendo usado por Deus, porque recebeu a unção de Deus. Torrentes do inferno o cercaram. A Bíblia diz que lá do profundo do mar, e lá na profundeza do mar, no ventre deu um peixe. Ele clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua voz, Deus usou Jonas para que Jonas pudesse ser um instrumento para revelar a glória do Senhor a um povo que está vivendo em impiedade. Nada
poderia faltar a Jona. Nada poderia faltar. Ele precisava ter uma experiência do contraditório para revelar o amor grande e tremendo de Deus a um povo. Irmãos, é bem possível que muitas pessoas que reconhecem e sentem que o Senhor é o Deus da sua salvação, ainda precisam ter uma experiência do contraditório para dizer o seguinte: nada me faltará, nada me falta, agora está completo. Jonas ainda não estava completo, ele precisava de uma experiência contraditória, marcante na sua vida, para que então ele pudesse revelar a glória de Deus a homens que precisavam de ter o conhecimento da soberania de Deus em suas vidas. Aquele que Deus unge, Deus usa. Deus também usou a Daniel. E Deus colocou Daniel em uma cova de leões, para que a glória dele pudesse ser manifesta, para que então o império inteiro pudesse receber um decreto dizendo o seguinte: ninguém mais pode adorar um outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Olha que coisa tremenda. Foi necessário que Deus o lançasse em uma cova. Mas por que ele estava em rebeldia? Não, porque aquele que Deus unge, Deus usa. É por isso. Talvez algumas pessoas começam a sentir-se em uma linha contrária à vontade de Deus, como se Deus não pudesse usá-los. Chega no momento da contradição da vida, começa a questionar Deus. Amados, aquele que Deus unge, Ele pode usar. Até então, foi Ele quem colocou o poder para que houvesse nesta vida a manifestação da sua graça, da sua vontade na vida de tantas outras pessoas. Deus vai contar com quem? Com aquele que Ele não unge? Deus quer contar com os ungidos, com aqueles que já conhecem e têm as primícias do Espírito Santo em suas vidas. Mas nesses tempos, podemos dizer, tempos modernos, existe um cidadão que eu quero citar neste momento. Chama-se Nelson Mandela. A história diz que Mandela ficou 22 anos preso, encarcerado. Mandela é um servo de Deus da igreja anglicana. Ele permaneceu ali firme, certo que o propósito de Deus é que pudesse trazer libertação a uma nação. A África do Sul é o país mais desenvolvido da África. Mandela, ao sair da prisão, ele concedeu perdão para todos os seus algozes e elevou a África do Sul a tornar-se uma potência na África, um país rico, abençoado. Aquele que Deus unge, Deus usa. A guerra civil acabou, o povo passou a viver em paz e Deus fez com que aquela nação pudesse ser uma nação próspera. Aquele que Deus unge, Deus revela seu amor por meio dele. Deus revela o seu amor por meio dele. Amados, nós precisamos entender isto. Deus vai revelando a sua glória. Por mais que pensamos ser contraditório, não. Deus continua no controle. Não somos nós dono de nós mesmos, mas é o Deus que nos comprou, que nos salvou. Ele tem o direito, quando e para que usar aqueles a quem Ele derramou a sua unção. Coisas tremendas Deus tem feito por intermédio daqueles que Ele pode usar.
Quantos servos do Senhor, outros, que passaram por essas circunstâncias? Os discípulos do Senhor, eles foram usados sobremaneira. E talvez para as indagações pós-modernas, daqueles que não querem ser usados por Deus, não tem nem sentido. Com exceção ao apóstolo João, todos eles foram martirizados por causa do uso de Deus em usá-los para implementar a sua boa vontade, para que esse evangelho do reino pudesse chegar até mim, até você. Talvez algumas pessoas podem até dizer da seguinte maneira: Senhor, mas se for para mim passar por aqueles caminhos que eles passaram, eu não quero ser usado. É muito doloroso, é muito triste. E eu quero afirmar para você: se não quer passar pelo caminho daqueles que foram usados por Deus para trazer revelação de Deus ao mundo, também não há dignidade alguma para que você possa desfrutar das promessas que Ele fez aos seus ungidos. A promessa que Ele fez aos seus ungidos, que eles seriam ricamente abençoados, eles seriam herdeiros com o seu Senhor, chamado de co-herdeiros. Cristo é o herdeiro principal, porque Ele não teve pecado, Ele cumpriu obedientemente todos os requisitos, e nós, pela fé, somos co-herdeiros com Ele, porque nós cremos que assim conforme Ele venceu, também nós iremos vencer. Terceiro, aquele que Deus unge transcende as características ou as circunstâncias humanas. Aquele que Deus usa, ele transcende as circunstâncias humanas. Quais são as circunstâncias humanas? As circunstâncias humanas são esses contraditórios que nós vemos todos os dias. Já ouviram aquele ditado? Temos que matar um leão por dia. Temos que vencer obstáculos todos os dias. Temos que afirmar a nossa submissão ao nosso Senhor todos os dias. Temos que negar a nós todos os dias. No livro que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 19, olha o que o Senhor ele nos orienta através do seu apóstolo, dizendo o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo orienta é que, se nós pensamos somente em benesses, triunfalistas, se nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta e pensamos que o nosso Deus vai ser o Deus que vai derramar bênção sobre bênção, segundo o nosso critério, segundo a nossa vontade, somos mais infelizes dos homens. Se a nossa fé não transcender as circunstâncias humanas, nós não temos dignidade. Deus não nos chamou, não nos ungiu para que transformasse esse tempo em uma eternidade e estarmos seguros que Deus vai trabalhar por nós. Pelo contrário, Deus unge para que nós trabalhemos para Ele e por Ele, para que a sua glória se manifeste através de nossas vidas. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos considerados como peregrinos e forasteiros. Este é o nosso deserto. O manancial reservado por Deus de águas vivas, águas cristalinas, é aquela que emana do trono de Deus, que corta a cidade santa. É o lugar que Deus preparou eternamente para mim e para você.
enquanto aqui estivermos, nós podemos dizer conforme Davi citou: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar oportunidade de glorificar a Deus através das circunstâncias adversas. Não irá faltar oportunidade de glorificar a Deus através das bênçãos que o mundo também tanto almeja. E Deus vai conceder. Deus concedeu a Davi o trono. Mas antes, porém, de chegar ao trono, cordéis de morte o cercaram. Por 2 vezes Saul encravou a flecha para destruir a sua vida. Ele teve que fugir. Ele teve que viver no meio dos adversários filisteus. Ele passou por situações terríveis. E depois, estando no trono em plena glória, ele foi humilhado pelo seu próprio filho. Ele foi expulso do trono. Mas ele continuou firmado no Senhor, o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Eu amo o Senhor. Amado, quando nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós aceitamos ser usado por Ele. Não importa qual seja a circunstância. Não importa qual seja a circunstância. Deixa Deus usar. Deus é fiel. Ele revela a sua glória no momento oportuno. Mas requer de cada um de nós que possamos estar com os nossos corações prontos para que Ele então faça de nós um instrumento em suas mãos. Você tem sido esta pessoa pronta para ser um instrumento usado por Deus? Então considere em sua vida os contraditórios. Considere em sua vida as dificuldades que levem você a entender que, como ungido do Senhor, Deus quer revelar através da sua vida o poder dele para que outras pessoas tenham a experiência daqueles que já foram marcados, selados para ser um espetáculo no mundo. Não importa qual seja a circunstância, mas certamente Deus vai revelar através da sua vida o quanto que Ele é um Deus que ama, o quanto que Ele é um Deus fiel, o quanto que Ele é um Deus todo-poderoso. Curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, louvado e exaltado é o Teu santo nome. Nesta manhã estamos gratos ao Senhor pelo privilégio concedido pelo Senhor. Estamos reunidos na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Mas quero te suplicar, Pai, nesse momento, em favor de cada um dos Teus servos que estão ao alcance da nossa voz. Ó Deus, para que possam permitir ser usado pelo Senhor, destronando o eu, para que a glória do Senhor seja manifesta, trazendo bênção, salvação a todos aqueles que estão à nossa volta. Eu te louvo, eu te suplico, porque o Senhor continua o mesmo, e as Tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Traga seu despertamento necessário, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu te suplico e te clamo, é no nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Assim chegamos ao final do nosso encontro dessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Estaremos de volta às 19 para junto continuarmos cultuando ao nosso Deus nesse dia.